Vamos lá, futuros suboficiais casançados da Marinha do Brasil. Bom, eu parei no vídeo anterior, que era o vídeo relacionado à unidade 2, que é noções de controle de estoque, aqui nessa página aqui. Então a gente vai dar continuidade a partir, por quê? O vídeo ficou longo, a proposta é de ficar videozinhos de meia e meia hora, que é para dar tempo de você ouvir um vídeo na hora do almoço, otimizar melhor o seu tempo. Vídeo de uma hora fica muito corrido, né? Então vamos utilizar melhor. Dessa forma, eu acredito que facilite para o estudo e o acompanhamento também mediante a apostila. Então vamos lá. A gente estava falando sobre atividades gerenciais, né? Aí dentro da atividade gerencial, a gente falou da catalogação, da contabilidade do material, do controle de estoque, determinação corrente de necessidades e do controle interno. Agora a gente vai entrar na parte da obtenção. Atenção, esse vídeo aí, lembrando, isso aí é para ajudar você que tem dificuldade de leitura, de tempo, ou até de ficar com a cara enfiada na apostila. Então você bota isso aí no fone de ouvido, no celular, no rádio do carro, no rádio da lancha e fica acompanhando aí da maneira que você puder, para de alguma maneira, de alguma forma, você conseguir absorver alguma coisa referente ao conteúdo. Mas não tem jeito, gente. Vai ter que dar uma lida sim, tá? Não deixe de ler, não deixe de acompanhar. Afinal de contas, você só tem uma chance de fazer esse curso. Se perder, já é. Foi. Então vamos lá. Obtenção. Obtenção é a atividade relacionada à procura e aquisição de material. Quando a gente está a bordo e a gente verifica a questão de obtenção, a gente sabe. Falou em obtenção a bordo, a gente pensa logo em aquisição de material. Reconhecer isso dentro de uma questão de prova não é difícil. Então vamos lá. Procure a aquisição de material necessário à produção do fluxo entre as fontes de obtenção e os pontos de acumulação. Ponto de acumulação, lembrando, são os estoques, ou seja, os paióis. É exercida normalmente com base nas informações resultantes do controle de inventário. Armazenagem é a atividade relacionada à acumulação e à movimentação do material, compreendendo o recebimento, a perícia, a estocagem, a guarda e a conservação desse material. Tráfego de carga. Tráfego de carga é atividade relacionada à seleção do adequado meio de transporte e o abastecimento de acordo com a movimentação do material de um ponto a outro, incluindo a administração e o controle dessa tarefa. Fornecimento. Fornecimento é a atividade relacionada à entrega do material até você, o utilizador. Destinação de excessos. É a atividade relacionada à cessão, distribuição, transferência, alienação, distribuição ou confinamento do material classificado como excesso nos pontos de acumulação. Essa parte aí entra bem nas características das responsabilidades do fiel de material. 2.2 Organização, responsabilidades e atribuições do sistema de abastecimento da Marinha. Organização do sistema de abastecimento. O sistema de abastecimento da Marinha é o conjunto constituído de órgãos, processos e recursos de qualquer natureza. Eles são interligados e interdependentes, estruturados com a finalidade de promover, manter e controlar o provimento do material necessário à manutenção das forças e demais órgãos navais em condições de plena eficiência. Essa estrutura do sistema de abastecimento da Marinha compreende alguns órgãos, são eles: o órgão de supervisão geral, que é o EMA, o órgão de superintendência, que é o SGM, o órgão de supervisão técnica, que é o DGMM, o órgão de direção, que aí pode ser o ODT, o ODGS, o ODT é diretoria especializada e o ODG é diretoria de abastecimento da Marinha. Também temos os órgãos de execução, aí pode ser o OSCATAM, o OSCA-CHARM, os órgãos de obtenção, que são com RJ, e as diretorias especializadas. No exterior é o CNBE e o CNBW, tá? Isso, tem que gravar isso? É bom você anotar aí, né? Porque aí na prova já tá um resuminho aí. Essa parte daqui por diante, dessa leitura aí, ele vai explicitar esse resumo que está na tela em vermelho aí. Então, é bom sim você anotar. E mais na frente você vai entender o porquê. E tá tudo em sigla, que afinal de contas no texto ele usa também essas siglas. Vamos lá, o primeiro, órgão de supervisão geral. A gente já viu que o órgão de supervisão geral é quem? É o EMA. Vou até mostrar aqui, ó. Órgão de supervisão geral. É o EMA, órgão de supervisão geral.
Então, é o órgão ao qual cabe orientar, coordenar e controlar as atividades dos órgãos de superintendência e supervisão técnica relacionadas ao abastecimento da Marinha. É o responsável pela formulação e aprovação dos planos e programas necessários ao eficiente desempenho das atividades de abastecimento, referentes ao material destinado à manutenção das forças navais e demais OMs em condições de plena eficiência. O Estado-Maior da Armada, EMA, é o órgão de supervisão geral. Aí eu vi aqui, ó. Aqui ele já falou, Estado-Maior da Armada é o órgão de supervisão geral, mas a gente já colocou aqui. Tá vendo? É um resumo. No final você vai ver que tudo que está falando aqui faz parte desse pequeno resuminho aí. Então vamos lá. Órgão de superintendência. Não, é superintendência. Ao qual cabe exercer a supervisão geral e zelar pelo fiel cumprimento das diretrizes, normas, ordens e instruções pertinentes em vigor e pelo funcionamento eficiente e coordenado do sistema de abastecimento da Marinha. A Secretaria-Geral da Marinha, a SGM, é o órgão de superintendência. Órgão de supervisão técnica, ao qual cabe orientar, coordenar e controlar o exercício das atividades técnicas de abastecimento por OMs subordinadas ou não. A Diretoria-Geral do Material da Marinha, DGMM, é o órgão de supervisão técnica. Órgão de direção. São os órgãos aos quais cabe, na sua área de jurisdição, planejar e dirigir as atividades de abastecimento, técnicas ou gerenciais. São de dois tipos: os órgãos de direção técnica, que são os ODTs, e os órgãos de direção gerencial. Aí atenção que o técnico sempre vem à frente do gerencial, porque você gerencia algo que já passou pelo crivo técnico. Os órgãos de direção técnica são normalmente as diretorias especializadas, aqui nós conhecemos como DE. Os órgãos de direção gerencial é a própria DABM. A atribuição dessa responsabilidade a outras OMs deve ser de caráter excepcional e, sempre que possível, transitório. Órgãos de execução. Os órgãos de execução são os órgãos aos quais cabe o efetivo exercício das atividades de abastecimento, técnicas ou gerenciais. São de 4 tipos esses órgãos de execução. São os órgãos técnicos, os órgãos de controle, os órgãos de obtenção e os órgãos de distribuição, a saber, OT, OC, obtenção e OD. Olha só, tá tudo aqui, ó. OT, OC, obtenção e o OD. Falei que eu resumi? Então vamos lá. Órgãos técnicos. Os órgãos técnicos são responsáveis pelo exercício das atividades técnicas em relação ao material de sua competência específica. As diretorias especializadas, o comando do material de fuzileiros navais, CEMAT-FN, são os catangos, ou seja, os órgãos técnicos da Marinha do Brasil, podendo tal atribuição ser delegada a outro OM, em casos excepcionais, a critério do DGMM, como órgão de supervisão técnica. Agora, órgãos de controle. São responsáveis pela manutenção do equipamento entre as necessidades da OM e as disponibilidades de material nos pontos de acumulação, através do controle dos níveis de estoque, resultando em ações de recompletamento, redistribuição e destinação de recursos. Aí eu botei um desenhozinho na balança para você entender. Recompletamento, redistribuição e destinação de recursos. É para manter o equilíbrio, né, dentro dos órgãos, tá? Se um tiver com excesso, você vai ter uma redistribuição. Se está faltando, você pode ter um recompletamento. E, é claro, a destinação dos excessos. Você comprou demais, vai estragar, então vamos destinar esse excesso. Estragou, vamos destinar também esse excesso estragado para baixo. Órgãos de obtenção. Órgãos de execução do sistema de abastecimento da Marinha responsáveis pela atividade de obtenção no país ou no exterior do material de interesse da Marinha. Eles são responsáveis pelas etapas da procura, mediante a pesquisa, identificação e solução de fontes de obtenção, da aquisição
mediante a compra do material ou contratação de serviço e do acompanhamento quanto aos prazos e condições de entrega. Essa atribuição é exercida com base nas informações resultantes do controle de inventário efetuado pelos O6, OAS e órgãos de obtenção. No país são o Centro de Obtenção da Marinha, no Rio de Janeiro, que é o CONRJ, e as diretorias especializadas, ou CEMAT-FN, que é o do Fuzileiro Naval. No exterior, esses órgãos de obtenção são a Comissão Naval Brasileira em Washington, que é o CNBW, e também a Comissão Naval Brasileira na Europa, que é o CNBE. E órgãos de distribuição. Os órgãos de distribuição são os responsáveis pela acumulação e pelo fornecimento do material de sua competência específica. Esses órgãos de distribuição, conforme as tarefas a eles atribuídas, são de 3 tipos. Então, tipos do órgão de distribuição são depósitos primários, depósitos navais regionais e organizações de fornecimento. Depósitos primários são estabelecimentos de apoio de âmbito nacional dentro da cadeia de comando da DABM responsáveis pela distribuição do material e determinada categoria, devidamente selecionada e especificada. Depósitos navais regionais são estabelecimentos de apoio no âmbito regional. Aí veja bem, olha só, depósitos primários, o âmbito é nacional. O depósito naval regional é no âmbito regional. O nome já diz, né? Sob supervisão funcional da DABM, são responsáveis pela distribuição do material de várias categorias, devidamente selecionadas e especificadas. Aí, quando ele falou do depósito primário, note que ele falou que ele era responsável pela distribuição de uma determinada mercadoria. Já quando ele fala dos depósitos regionais, ele fala que são várias categorias, né? Eu falei mercadoria, mas é categoria. Várias categorias. Agora, organizações de fornecimento. Organizações de fornecimento são estabelecimentos de apoio no âmbito nacional, regional ou local, ou seja, é tudão. Responsáveis pela distribuição de material de qualquer categoria. Não são várias nem determinadas, é qualquer uma. Cujo órgão de direção gerencial não seja a DABM. Aí é importante, né? Nesse caso das organizações de fornecimento, não pode ser do órgão gerencial que seja a DABM. Jurisdição do material. As peculiaridades técnicas e gerenciais do material em uso na Marinha identificam conjuntos homogêneos de item caracterizado por responsabilidade de gestão, agregados sob o conceito de jurisdição do material. A jurisdição do material é estabelecida pelo DGMM, em coordenação com o SGM, definindo para cada item de material o conjunto de órgãos responsáveis pelo seu abastecimento. Órgãos de direção técnica, órgãos de direção gerencial, órgãos técnicos, órgãos de controle e órgãos de distribuição. Essa jurisdição do material é definida por um código alfabético, denominado símbolo de jurisdição, Sierra Juliette, o qual, associado a um número de estoque, permite agrupar materiais em função da sua natureza ou aplicação específica. O Sierra Juliette é atribuído a cada item do material pelos órgãos técnicos, por ocasião da introdução do item no sistema de abastecimento da Marinha e é divulgado pela DABM através de catálogos de documentos específicos. Até então aí nenhuma novidade, né? Tem um catálogo da DABM e ele está dizendo aí que é a DABM que diz qual o código que esse material, esse item vai compor no seu próprio catálogo. Não tem nada demais aí. Só uma coisa que foi importante a gente saber é que essa jurisdição do material é estabelecida pelo DGMM. Isso aqui é importante. Responsabilidades e atribuições do sistema de abastecimento da Marinha. O que compete a cada um deles, né? A gente vai falar que compete ao EMA, que compete ao SGM, que compete às diretorias especializadas, enfim. O que compete ao EMA? Ao EMA compete exercer a supervisão geral das atividades de abastecimento. A gente viu lá em cima lá que ele era o responsável pela supervisão geral. Também é responsável em promover a coordenação das atividades de manutenção e salvamento
com as de abastecimento, visando ao aperfeiçoamento do apoio logístico prestado às forças e demais OMs da Marinha. E também, o EMA é responsável em manter os órgãos do setor de apoio permanentemente informados sobre os programas de incorporação e aquisição de baixa ou alienação dos navios e aeronaves. Aí, muito importante saber, né? Quem é o responsável aí pelos programas de incorporação, aquisição, baixa ou alienação de navios ou aeronaves. Assim como sobre as de ativação e desativação de OM de terra, a fim de lhes permitir orientarem seus planejamentos. Então, aí a gente lembra um pouquinho da OGSA, que a OGSA fala que quando você vai tratar três documentos de OM de terra, né? Então, 3 documentos são específicos, é o ato de criação, o regulamento e o regimento interno. E quando você vai tratar desses documentos, eles sempre, na OGSA, sempre vai falar que esses documentos são baseados em normas baixadas pelo EMA. E aqui você percebe que isso corrobora com o que está lá na OGSA, né? Porque se você for tratar de programas de incorporação, aquisição, baixa, alienação de navios, é relacionado ao EMA. Mas também a ativação e desativação de OM de terra, aí é OM de terra, tá? Então, continuando, agora a competência do SGM. Cabe ao SGM supervisionar o sistema de abastecimento da Marinha e prover a supervisão gerencial. Também cabe a ele designar os órgãos de direção técnica e de execução em seu setor. Ainda cabe cooperar com o DGMM no abastecimento e jurisdição do material e elaborar as publicações que constituem as normas para a execução do abastecimento. Agora, o que compete ao DGMM? Ao DGMM compete executar a supervisão técnica, designar os órgãos de direção técnica e de execução em seu setor e estabelecer a jurisdição do material em coordenação com o SGM, que a gente falou aqui em cima, SGM ajuda o DGMM. O que compete a DABM? Aí, a DABM compete assessorar o SGM no exercício da superintendência do Serviço de Abastecimento da Marinha, planejar e dirigir as atividades gerenciais de abastecimento em relação ao material necessário à Marinha, exceto se especificamente atribuído a outro órgão. Cumprir, quando isso lhe for especificamente atribuído, as funções de órgãos de direção técnica. Executar ou promover a execução da atividade de catalogação. Elaborar e administrar o Plano Básico de Abastecimento, ou Plano Básico PAPA. E também organizar e manter os cadastros gerais do material da Marinha, bem como outros de qualquer natureza necessários ao exercício das atividades gerenciais e de abastecimento. E por último, analisar, diagnosticar, estudar, selecionar ou propor soluções para os problemas relacionados ao exercício das atividades de abastecimento. O que compete aos órgãos de direção técnica, ODT? Bom, aos órgãos de direção técnicas compete elaborar projetos, estudos e orçamentos relativos à construção, aquisição, cessão, mobilização, modernização, ampliação, renovação, manutenção e reparos de equipamentos, conjuntos de equipamentos, navios, aeronaves ou OM de terra, visando ao correto desempenho das atividades de abastecimento. E por último, planejar e dirigir as atividades técnicas de abastecimento em relação ao material de sua competência específica. Compete aos órgãos de direção gerencial. Primeiro, note que é sempre a direção técnica vem à frente da direção gerencial. A direção gerencial compete dirigir e coordenar o desenvolvimento das atividades gerenciais de abastecimento, definindo as sistemáticas de abastecimento a serem empregadas para cada categoria de material. Agora, aos órgãos de execução compete executar as atividades técnicas de abastecimento que lhes sejam atribuídas e promover a obtenção do material sob a sua jurisdição referente às dotações de materiais e também elaborar e atualizar as dotações das unidades operativas e de apoio segundo orientações dos órgãos de supervisão técnica e de superintendência.
Órgãos de controle. Bom, tudo isso que a gente falou até agora estava dentro dos órgãos técnicos, que fica dentro aqui dos órgãos de execução. Agora, dentro dos órgãos de execução, a gente ainda vai falar sobre órgãos de controle, órgãos de obtenção e órgãos de distribuição. Enumeraremos cada um deles. Sobre o órgão de controle. Bom, como o nome já diz, o órgão de controle cabe executar a determinação corrente de necessidades e o controle de inventário, assim como promover a obtenção ou destinação de excesso do material sob sua jurisdição. Os órgãos de obtenção cabem executar a pesquisa e a seleção. Aí é importante, né? Porque ele faz pesquisa. A obtenção, ela tem que fazer essa pesquisa antes da aquisição. Na verdade, a obtenção é uma aquisição, né? Mas para fazer essa aquisição, ele vai fazer pesquisa e a seleção do mercado. Aí, aqui na sua bibliografia, ele vai falar que essa seleção do mercado pode ser tanto nacional como o estrangeiro. E cuidado, tá? Cuidado com assertiva negativa. O cara fala assim, dizer que somente nacional, somente estrangeiro. Não, os dois. Tanto faz nacional com o estrangeiro. Isso na questão de fornecedores de materiais e serviços especializados dos órgãos do sistema de abastecimento da Marinha, bem como a aquisição do material e seu diligenciamento no país e no exterior. Se tem um OM no exterior, a aquisição desse material também é prevista aí no sistema de abastecimento da Marinha, justamente pelos órgãos de obtenção. Órgãos de distribuição, os OSCADEL, executar o controle de estoque, armazenagem, o fornecimento, a contabilidade do material estocado e o tráfego de carga, quando especificamente designado do material de sua jurisdição. Agora, sobre os conceitos e tipos de dotação do material. O que é dotação do material? Dotação do material é a quantidade pré-estabelecida de material necessário ao adequado apoio aos meios operativos da OM de terra. Aí é importante aqui, eu vou até destacar, isso aqui é uma definição, tá? Um conceito. Então, quando você falar de dotação de material, você sabe que é uma quantidade que vai manter a OM em funcionamento. Para ela poder funcionar perfeitamente, existe uma dotação de material, uma quantidade de material que é pré-estabelecido, né, para que essa OM se mantenha operativa durante um determinado período de tempo, né? Então, isso sugere uma renovação desse quantitativo pré-estabelecido. Então, vamos lá. Sua divulgação é efetuada através de instrumentos próprios, denominados listas de dotação. Bom, aqui não tem bode maninho, sabe que lista de dotação é um negócio comum, uma frase comum dentro do nosso contexto militar naval. Frutos do correto desempenho de atividade de determinação técnica de necessidade e que relacionam os materiais determinados como necessários ao apoio de uma determinada organização militar ou conjunto de OM. A dotação de material pode ser de dois tipos. Aqui, essa parte aqui é bem interessante, né? Quais são os dois tipos pelos quais se divide a dotação do material? Aí ele se divide em lista de dotação de bordo e lista de dotação de base. Aí eu tenho duas listas, né? A de dotação de bordo e a dotação de base. Pode ser que caia na sua prova para você identificar a correlação ou a diferença entre as duas, ou façam uma breve comparação entre elas. Isso a gente vai exercitar aí depois, mais próximo da prova. Lista de dotação de bordo. Relaciona os materiais que devem ser mantidos em estoque na OM para apoiá-las durante um determinado período de tempo, a fim de preservar a sua capacidade de manutenção e reparo quando aplicado. A dotação de bordo deverá ser periodicamente ajustada pelos órgãos técnicos, com base na demanda real. Consumo mais demanda reprimida. Isso aqui é como você faz para saber que demanda é essa, demanda real. É só você pegar o consumo mais a demanda reprimida, de acordo com as informações prestadas pelos órgãos de distribuição. Agora, lista de dotação de base. A lista de dotação de base relaciona
os materiais que podem ser mantidos em estoque nos órgãos de distribuição para o recompletamento, ou seja, para a reposição das dotações de bordo e para o apoio durante determinado período de tempo. Note que sempre que ele fala em reposição, recompletamento, em lista de dotação, ele sempre atrela isso a um período de tempo. Por quê? Porque a gente está falando de material, assim, material que vai ser utilizado. Se ele necessita de reposição, significa que ele tem uma degradação por uso ou até uma degradação natural por tempo corrido. Então, para que tenha um controle efetivo, ele tem que ter um sistema que favorecesse ao reconhecimento do período pelo qual ele tem que ser recompletado. Então, esse período vai ser definido em algum momento dentro do sistema de abastecimento. Então, vamos lá. Relação aos materiais que devem ser mantidos em estoque nos órgãos de distribuição para recompletamento. Aí, ele está falando nos centros de distribuição que vai ficar com esse material para recompletamento. Aí, esse material que vai ser usado para recompletamento vai ser relacionado na lista de dotação de base. Durante um determinado período de tempo, das atividades de manutenção e reparo de segundo e terceiro escalão. Tais quantidades devem ser periodicamente reajustadas pelos órgãos técnicos, de acordo com as informações prestadas pelos órgãos de controle. Note que o órgão técnico sempre vem antes do órgão de controle, considerando-se a demanda real observada e o conjunto de OM apoiadas pelo órgão de distribuição. Os demais itens enquadrados como material de consumo não constarão das listas de dotação de bordo, ficando seus limites quantitativos condicionados à capacidade efetiva de paióis e dos tanques das OMs considerados. No que diz respeito ao órgão de distribuição, tais limites serão em função dos níveis de estoque estabelecidos pelas organizações de controle das áreas de armazenagem e dos recursos financeiros disponíveis. Aqui, veja bem, olha só, quando ele fala em material de consumo, isso aqui é um conceito importante também para a gente aqui, material de consumo. É um material que, na verdade, eu não preciso de cadastrar, né? Por exemplo, eu tenho material permanente. O material permanente, o que é um material permanente? Uma mesa, por exemplo, é um material permanente, que eu vou colocar ele lá e a mesa vai ficar. Eu posso dizer que um grampeador também é um material permanente, dependendo do grampeador. Se for aquele goiabinho que vai se deteriorar uma semana, não. Mas quando ele fala em material de consumo, aí eu diria que isso nos remete à alimentação, só que não é disso que ele está tratando. O material de consumo pode ser, por exemplo, uma folha de papel A4. É o material de consumo. Eu diria, material de consumo ainda poria imediato. Gasolina, por exemplo, é um material de consumo. Porque tá lá, mas você já sabe que vai ser usado rapidamente. Isso vai sair. Então, não tem sentido você ficar cadastrando um bem, um material que vai sair de bordo, vai ser usado imediatamente. Então, esse material de consumo. Então, ele evita, aqui como ele fala aqui, ó, material de consumo não consta na lista de dotação. Então, ele evita ficar colocando essa lista de dotação, porque é um material volante. Ele entra e sai toda hora. Agora, dotação de armamento. Conjunto formado pela arma e sua respectiva munição. Aí não pode esquecer, quando a gente fala de dotação de armamento, a munição também faz parte desse controle. Esse tipo de dotação é estabelecida pela Diretoria de Sistema de Armas da Marinha, a DISAM, de modo a atender aos requisitos operativos de armamento, que é o Romeo Oscar Alpha, fixados pelo Comopnave. Aí é importante, né? Por quem é que fixa esses requisitos operacionais de armamento? É o Comopnave. Para o adestramento, o Comopnave, os comandos redistribuidores, que são os Comares, e os comandos controladores, que são os Comaco, estabelecerão suas cotas anuais de munição Sierra Juliette e Zulu. Aí a gente não entra, eu até negritei aqui, mas a gente não entra nesse detalhe aqui, porque a gente está falando de abastecimento, a gente está falando de armamento. Essa dotação pode ser de dois tipos. Aí, quanto à dotação do armamento, ela pode ser a dotação de guerra e a dotação de paz. Aí tem a sua diferença. Também pode ser cobrada aí para você diferenciar. Uma coisa que acontece muito nas questões de marinha é ele pegar o item
dotação de guerra e colocar a definição da dotação de paz, é um exemplo, né, hipotético, de paz, e perguntar a você se está certo ou se está errado. Isso eu não sei se a prova do Casenso ela tem questões de verdadeiro ou falso, mas se tiver, isso aqui é como funciona as questões de verdadeiro ou falso nas provas de marinha. Então vamos lá. Sobre as definições de dotação de guerra e dotação de paz. Na dotação de guerra, ele vai dizer que é a quantidade de armamento que deve existir nas OMs para o emprego em ação e combate e que corresponde à capacidade máxima do armamento. Olha só, isso aqui é importante. Capacidade máxima do armamento ou de transporte na OM. É estabelecido pela decisão. Já a dotação de paz não vai ser estabelecida pela decisão, vai ser estabelecido pelo COMOPNAR. Mas ela é a quantidade de armamento que deve existir na OM. Olha só, deve existir na OM, deve existir na OM. Até então, tudo igual. Aí vem a diferença. Essa aqui é para emprego em ação de combate. Essa não, é para em tempo de paz. Por isso que ela leva esse nome, dotação de paz. Em tempo de paz, ela vai ser usada para emprego em ação de combate para a sua defesa ou para a segurança do pessoal ou material. Note que aqui, ó, em cima, armamento que deve existir na OM para emprego em ação de combate e que corresponde à capacidade máxima. Aqui não. Aqui embaixo é o armamento que deve existir nas OMs em tempo de paz para emprego em ação de combate. Tudo bem, que você dá serviço na sala de estado com munição real, né? Para a sua defesa ou para a segurança do pessoal ou material, o que corresponde a um percentual da dotação de guerra estabelecida pelo COMOPNAR. Outro ponto interessante é com relação a essa quantidade, né? A dotação de paz, eu chamaria assim, é uma subitem da dotação de guerra, quanto ao percentual de dotação, porque olha só, essa dotação corresponde a um percentual, ou seja, a uma fração da dotação de guerra. Então, com certeza, existe menos do que na dotação de guerra. Níveis de estoque. São as quantidades limites pré-estabelecidas de material que devem existir em estoque nos órgãos de distribuição, para atender a demanda e as dotações das OMs consumidoras, por elas apoiadas. Tais quantidades são calculadas em decorrência da determinação técnica de necessidades executada pelos órgãos técnicos e da determinação corrente de necessidade efetuada pelos órgãos de controle, ajustadas em função de fatores condicionantes como essencialidade, popularidade, custo, tempo de obtenção e etc. Os níveis de estoque são instrumentos básicos do controle interno. Aí uma informação importante, tá? É importante saber que ele trata o nível de estoque como um instrumento básico do controle interno. Por quê? Influindo sobre a obtenção, a armazenagem e a destinação de excesso, razão pela qual deverão ser periodicamente reajustados em função da demanda real. Os níveis de estoque são 3. Aí a gente tem o nível mínimo ou de segurança, o nível operacional e, por último, o nível máximo. O nível mínimo ou de segurança, o nome já diz, é a quantidade mínima de quê? Do material considerado necessário a ser mantido em estoque nos órgãos de distribuição. Mínimo já diz, é o mínimo, mas é importante saber que ele fala que é o mínimo nos órgãos de distribuição. Tem seu cálculo efetuado, dentre outros fatores, em função da essencialidade estratégica do material, das flutuações excepcionais da demanda e dos tempos a serem gastos para o recompletamento dos estoques. Representa o limite aquém do qual não deverá baixar o estoque de cada item de material. Aí eu vou dar um exemplo simplório. Vamos supor que você é o paioleiro. Se eu não me engano, dentro do sistema de abastecimento, o paioleiro é chamado de fiel, não é fiel de material, é fiel de suprimento. Aí o fiel de suprimento ele tem tinta de carimbo, por exemplo. Tem 4 tintas de carimbo, só que tem um estoque mínimo, né? Então,
lá no sistema vai constar 4 tintas de carimbo. Aí você faz um pedido de material. Quando você for buscar lá no material, aí o paioleiro vai falar assim: olha só, não posso pagar carimbo para você não tem, ele corta o carimbo. Aí você fala: mas como você está cortando? Tem carimbo aí? Fala, tem, mas só tem um. É o limite mínimo de estoque, ele não pode zerar, entendeu? Ele está no seu limite mínimo. Então vamos lá. Os níveis de estoque dos órgãos de distribuição são 3. Já falei do nível mínimo ou de segurança. Agora vamos falar do nível operacional. No nível operacional é a quantidade estimada de material considerado necessário a ser mantida em estoque nos órgãos de distribuição para atender a demanda dos órgãos. Deixa eu ver se eu me lembro disso aqui. É OM consumidora, né? Então, de novo, nível operacional é a quantidade estimada do material considerado necessário a ser mantido em estoque nos órgãos de distribuição para atender as OMs consumidoras no período de tempo considerado. Note que sempre tem um período de tempo, né, entre 2 recompletamentos de estoque consecutivos. Opa, isso é importante, olha só. Ele está falando o quê? Que o nível operacional ele tem que ser, ou seja, você tem que ter a quantidade que contemple 2 recompletamentos, ou seja, você enviar esse estoque 2 vezes, completar o estoque da OM, consumidora 2 vezes. E ainda fala consecutivos. Agora o nível máximo. O nível máximo é a quantidade máxima do material a ser mantida em estoque no órgão de distribuição. Corresponde à soma da quantidade do nível mínimo com a de segurança ou do nível operacional. Agora, 2.4 vai falar sobre o propósito do planejamento do abastecimento. Então vamos lá. O apoio logístico e o abastecimento. A partir do estabelecimento dos requisitos de Estado-Maior, REM, ou das características técnicas do material a ser introduzido em serviço na Marinha, é planejado o apoio logístico integrado, cujo propósito é assegurar a máxima disponibilidade do meio ou do sistema ao longo de toda a sua vida útil a um custo aceitável. Pode-se considerar que o apoio logístico percorre 2 fases ao longo da vida útil do meio, o sistema, a fase de introdução e a fase operativa. Na fase de introdução, que vai desde a concepção até a entrada em serviço, inúmeras atividades são desenvolvidas em paralelo por diversos setores da Marinha, em uma organização do tipo matricial, de modo a desenvolver toda a infraestrutura de apoio ao meio/sistema. A parte dessa infraestrutura voltada para o apoio de abastecimento é estabelecida por meio de um processo de aprovisionamento. Na fase operativa, que vai desde a entrada do meio em serviço até a sua baixa, o apoio de abastecimento passa a ser prestado pelo sistema de abastecimento da Marinha, de modo a atender às necessidades do material definidas na base do aprovisionamento. Essas necessidades deverão ser revistas a cada período de manutenção, que é o PAPA-MAIC, por meio da execução do Programa de Organização de Sobressalentes, que é o POSE, quando as dotações e os estoques de material são redimensionados, de modo a otimizar a eficiência do abastecimento aos meios operativos. Bom, aí a gente termina aqui a unidade 2, que trata das noções do sistema de abastecimento da Marinha. Lembrando, ouça várias vezes no carro, no celular e etc. Depois disso daqui, do texto, a gente tem um questionáriozinho, um exercício. Eu não vou resolver esse exercício porque a intenção é da gente passar um tempinho e vir resolvendo exercício um pouco mais próximo da prova. Você pode até fazer em casa, que aí vai te ajudar no dia que a gente for fazer essa resolução aí. Eu pretendo fazer até online para quem tiver disponibilidade. A gente começa a trazer os questionários e a gente pode online e trocar ideia, né? Mas é importante que de repente todos já tenham lido o material, já tenham um mínimo conhecimento a respeito. Então aqui eu encerro o vídeo. Proposta passou um pouquinho, 39 minutos, mas acho que ficou dentro do padrão aí, tá? Até o próximo vídeo e a gente já vai começar com a unidade 3. Até o próximo vídeo.